O tema hoje é improbidade administrativa e a independência das instâncias. O assunto foi discutido pelo STJ no recurso em habeas corpus 173448. O que acontece, qual é a regra, né? A regra, o que vale é a independência das instâncias. Em cada processo eu posso ter decisões diferentes e uma, em regra, não se comunica com a outra. O que significa dizer que eu posso ter uma condenação civil com absolvição penal, uma condenação penal e uma absolvição civil. Então, a regra geral é não há comunicação. Excepcionalmente, nós temos comunicação. Em caso de absolvição penal, com inexistência de fato e negativa de autoria, essa absolvição gera absolvição geral e vai gerar, portanto, a absolvição também da ação de improbidade. Mas a grande questão é, será que o inverso é verdadeiro? Será que a absolvição da ação de improbidade pode gerar consequências para a ação penal? Em tese, isso não é possível. Em tese, não há comunicação nessa hipótese. Todavia, esse assunto chega ao Supremo Tribunal Federal com a seguinte discussão: uma ação de improbidade que envolvia um agente público e particulares. Esse processo discutia especificamente ato de improbidade praticado por agente público e por particulares. No que tange ao agente público, ficou demonstrado o dolo do agente violando princípios da administração pública e, portanto, para esse não há discussão. O grande ponto estava para os particulares, porque para os particulares não ficou demonstrado que eles agiram com dolo e também não ficou demonstrado que eles induziram, concorreram ou se beneficiaram com a prática da improbidade. Com a Lei 14.230, a lei nova da improbidade administrativa, sem dolo não há improbidade e, portanto, eles foram absolvidos na ação de improbidade. A questão é, essa absolvição civil, portanto, essa absolvição na ação de improbidade, vai gerar comunicação para a ação penal? A grande questão é que o tipo penal também é crime contra a administração pública e nesse tipo também exigia conduta dolosa. O que o STJ diz é que eu não posso reconhecer que num processo não há dolo e que no outro há dolo se a conduta é a mesma. E, portanto, se inexiste o elemento doloso, se inexiste o dolo da conduta, eu não posso falar do tipo penal. E nessa questão, o STJ reconhece que não há justa causa para a ação penal. E olha a exceção, uma ação civil que gera comunicação para ação penal. Nesse caso, o STJ diz há uma exceção de comunicação das instâncias, mas a regra geral que a independência continua existindo. É importante lembrar que a discussão da comunicação das instâncias está prevista no artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8429 de 92, com a redação nova da Lei 14.230, e que esse assunto está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7236. Mas essa suspensão não afasta o julgamento do STJ e não compromete a discussão feita, então, nesse processo, nesse recurso em habeas corpus. Então, cuidado com essa informação. A regra geral é independência. Excepcionalmente, nós teremos comunicação. E o STJ reconhece que a comunicação da ação civil também pode acontecer no processo penal. É a exceção da exceção. Fique de olho, hein?